Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TVT, TV dos Trabalhadores. O jornal Le Monde Diplomatique Brasil traz para esse debate, hoje, um tema que é muito importante para todos nós que vivemos na cidade, que estamos vivenciando temperaturas muito altas, fora de época, tempestades mais radicais. Afinal, o que está acontecendo com as nossas cidades? O que está acontecendo com as mudanças climáticas que incidem nas nossas cidades? Para tratar desse tema, nós convidamos dois especialistas que estão aqui conosco, que eu vou apresentar para vocês. O primeiro é o Henrique Frota. Muito obrigado por estar aqui, aceitar o nosso convite. O Henrique é coordenador executivo do Instituto Polis, é um especialista em questões urbanas e está trabalhando esse tema das mudanças climáticas e a cidade. Temos também aqui o professor Francisco Comaru, da Universidade Federal do ABC, que é outro especialista nessa área, que estava me lembrando antes da nossa gravação aqui, que ele já fez, inclusive, artigos há anos para o Le Monde Diplomatique, tratando da questão do impacto do aquecimento global nas cidades. Então, nós estamos muito satisfeitos, muito obrigado por estarem vocês aqui. Eu quero começar com uma pergunta mais genérica, dizendo assim, as mudanças climáticas estão afetando alguma coisa a vida das cidades, a vida do cidadão que vive nas cidades? Você quer começar, Henrique? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que concordar é que está acontecendo uma crise ambiental que tem uma repercussão climática importante, né, Silvio? E se nós considerarmos que a população, o percentual da população brasileira, e isso é uma tendência latino-americana e que o mundo vem seguindo, vem se concentrando nas cidades, então, obviamente, nós vamos ter repercussões para a maior parte da população, que é essa população que vive no ambiente urbano. Em que termos a gente pode vivenciar, por exemplo, impactos da crise climática na nossa vida do dia a dia? Nós vamos passar a sofrer mais escassez de recursos hídricos, por exemplo, que já estamos vivenciando realidades assim, não é? Haja vista aqui o que temos vivido em São Paulo nos últimos anos, ondas de calor mais intensas, não é? Processos, eventos climáticos mais extremos como chuvas, não é, mais concentradas, períodos chuvosos mais concentrados. Isso pode ter como consequências alagamentos, inundações, deslizamentos, né, no ambiente urbano. Então tem uma série de consequências que vão evidentemente afetar a população que vive nas cidades e especialmente uma população que vai ter mais dificuldade de lidar com os efeitos negativos desses eventos extremos, né? A população mais periférica, com uma condição de renda mais baixa, com maior vulnerabilidade social, é uma população que tem mais dificuldade de lidar. Então, nós vamos sofrer muitos impactos disso nas cidades, né? Mudanças climáticas não é só um tema de derretimento das geleiras ou de queimada da Amazônia, né? Das florestas. É um problema especialmente que vai ser vivenciado de maneira cada vez mais recorrente pela população urbana, não tenho dúvidas disso. Já está acontecendo alguma coisa, professor Francisco? Ou nós estamos refletindo sobre as possibilidades futuras? Então, quero agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui, né, com vocês. Pelo que a gente tem acompanhado, né, da literatura científica mundial, não é só uma literatura dos brasileiros e dos latino-americanos, já tem ocorrido, né, as alterações estão acontecendo, aliás, desde a Revolução Industrial, né, o grau de intervenção humana, né, no planeta e o estresse, né, ambiental que tem causado, que tem ocasionado, é nítido em medições de diferentes tipos, né, seja do ponto de vista de presença de substâncias na atmosfera diferentes, presença de substâncias no fundo dos oceanos, contaminação dos solos e a temperatura do planeta, que eu acho que é a mais óbvia, é aquela que a gente mais fala, né, que a gente mais comenta, mas existem vários indicadores que mostram
que esses fatores estão se ampliando e estão se tornando cada vez mais radicais. E, num primeiro momento eles passam um pouco despercebido, a gente, né? Mas nós tivemos recentemente, por exemplo, no Brasil, alguns anos atrás, eu não sei se todo mundo vai se lembrar disso, mas nós tivemos seca na Amazônia, né? E eu lembro eu tenho a família do meu pai é da Amazônia, né? Eu lembro meu tio com 90 e poucos anos, ele dizia, e nasceu na Amazônia, ele falou, nunca ouvi falar de seca na Amazônia, né? Na Europa, né, a gente tem notícias na Itália, um clima extremamente bem regulado. Quando chega o verão, é verão. Quando chega o inverno, é inverno. E eles estão com um fenômeno, né, de tropicalização do clima, né? Está começando a acontecer essas chuvas de verão que a gente tem aqui, que a gente está acostumado com Mata Atlântica, etc., né? Então, os fenômenos estão se alterando. A minha preocupação, né, eu acho que é um fator que eu queria trazer aqui para o debate, que eu acho que é uma questão importante para a gente refletir. Num país como o nosso, né, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, um tipo de cenário é acontecer esse tipo de mudança a partir de uma base de uma sociedade mais ou menos rica, onde você tem um estado de bem-estar social, infraestrutura com uma boa distribuição, né? Quando acontece isso em uma sociedade com uma base muito desigual, né, com muita desigualdade, você vai ter efeitos extremamente iníquos para a população, né? A gente tem muitas áreas das metrópoles, muitas cidades que não têm tido investimento durante décadas, né, em infraestrutura. Isso é muito grave porque essas populações vão sofrer muito mais. Então, a questão da água, da energia, não é que nós temos uma escassez, nós vamos ter também escassez, mas nós temos um problema mais grave que é a distribuição, como que está distribuído esses recursos, né? De água, de energia e de serviços e infraestrutura, né? Estão distribuídos de forma extremamente desigual. A gente tem bairros, né, por exemplo, na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, que vieram recebendo layers, né, camadas de investimento, décadas seguidas, sempre os mesmos bairros recebendo muito investimento público e privado. Lógico que esses bairros, né, eles estão muito bem preparados para lidar com o problema de enchente, de chuvas fortes. E bairros que não recebem investimento nenhum por décadas, né? Esses bairros vão sofrer muito. Então, nós vamos ter situações, né, que vão se agravar muito num cenário de muita desigualdade, né? Acho que isso é uma questão importante para a gente chamar a atenção. Nem todos vão ser afetados igualmente, né? O grau em que vão ser atingidos é um grau que varia muito. Eu acho que isso que o professor Francisco está colocando é importante, porque quando nós tratamos de mudanças climáticas, muitos ativistas e teóricos sempre usam o discurso de que a Terra é o nosso barco comum, não é? Nossa casa comum, e todos nós, indistintamente, de renda, de classe, de gênero, de origem, de religião, seremos afetados pelas mudanças climáticas. Em alguma medida está correto, porque seremos afetados de alguma maneira. Mas nós não estamos no mesmo barco, né? Porque a capacidade de responder aos eventos decorrentes das mudanças climáticas são completamente desiguais nas nossas sociedades, especialmente no caso brasileiro, né? Então, a maneira como a infraestrutura é disponibilizada na cidade, ou a maneira como a capacidade de resposta a partir do nível de renda da população é diferente em determinada situação ou não, né? A gente pode usar muito bem aqui o exemplo dos últimos acontecimentos que tivemos esse ano na cidade de São Paulo. Em julho, nós tivemos, entre os dias 4 e 5 de julho aqui na cidade de São Paulo, região metropolitana, o maior evento chuvoso para o mês de julho em 76 anos. Então, choveu mais de 120 milímetros em um período de 24 horas. Isso, para registros para o mês de julho, foi o maior evento, né, em 76 anos. Para quem lembra desse episódio, teve um outro episódio no mês de março também, né, de chuva intensa. Quem ficou debaixo d'água por muitos dias não foram os habitantes dos bairros com melhores infraestruturas e sistema de drenagem, que coincide com bairros que têm um nível de renda
média superior na cidade de São Paulo. Então, entender essa distribuição desigual e essa capacidade também desigual da população de responder, né, de lidar com os eventos climáticos extremos, ela é uma chave importante para a gente analisar as consequências disso no ambiente urbano. Porque não sofreremos de maneira igual, né, as decorrências, né, de todos esses eventos. Então, nós não vamos sofrer de maneira igual, estou de acordo, eu acho super importante vocês demarcarem a questão da desigualdade como um fator que vai modificar o impacto dessas restrições ambientais, mas precisamos falar um pouco mais das restrições ambientais. Quer dizer, vai parar de chover? Vocês falaram que vai faltar água. Eu tenho ouvido de alguns especialistas que a nossa água já está contaminada nas cidades pelos agrotóxicos. Quer dizer, como é que... Vamos tratar um pouco dessas questões mais em detalhe? Eu sei, por exemplo, de lugares em que estão se mudando cidades porque elas estão próximas do nível do mar e esse mar vai subir, né? O que vai acontecer com as cidades brasileiras de uma maneira geral? Olha, é bem complexo dar um prognóstico, Silvio, porque nós temos aí situações que decorrem do próprio aquecimento global e situações que decorrem de outros processos ambientais que não necessariamente são um aquecimento global, como, por exemplo, contaminação do recurso hídrico, dos solos, o desmatamento. Essas coisas podem ter uma relação com o aquecimento, mas não necessariamente. Então, nós podemos acabar com os nossos recursos hídricos independente do aumento da temperatura do planeta. Isso é uma questão, né? Termos o recurso disponível, mas é um recurso que já não está mais em condições adequadas de uso devido ao grau de poluição. Então isso é uma questão para a gente pensar. Outra é que o próprio fenômeno, né, das mudanças climáticas, eles não vão resultar numa única consequência, porque o planeta ele também vai se autorregulando, os ecossistemas eles também vão tentando, né, se ajustar e encontrar um novo equilíbrio. Então, em algumas circunstâncias, o que a gente vai ter são situações de períodos de estiagem e de seca maiores, mais extremos, ondas de calor maiores, né? O ano passado, por exemplo, 2018, foi um ano já de extremos, de ondas de calor extremas. Nós tivemos na África a maior temperatura máxima já registrada, deu uns 51 graus na Argélia. Em Omã, no Oriente Médio, já deu a mínima mais alta da história, 43 graus de mínima no dia, né, em Omã. Então, nós já temos processos de onda de calor super extremos. Isso não significa que o mundo vai viver sem a chuva, porque uma outra consequência do aquecimento global é que nós podemos ter eventos chuvosos super intensos, super desastrosos de maneira mais concentrada. Então, não é que necessariamente vai acabar a água do planeta, mas significa que nós vamos ter um novo reequilíbrio dos ecossistemas do planeta. É isso que o professor Francisco colocou. Em países que têm um clima mais temperado, nós vamos tender uma tropicalização do clima dos países. Em países como o Brasil, que já tem um clima tropical, né, em boa parte do seu território, nós vamos ver uma mudança também do perfil dos biomas e dos ecossistemas. Muito provavelmente o ecossistema e o bioma da Caatinga vai tender para uma desertificação, que é o que a gente já vê em vários estados, né, do semiárido brasileiro. Biomas como o Cerrado também vão tender, né, para se transformar, né, numa tendência mais de desertificação. E se nós perdermos a Amazônia, como nós temos perdido cada vez mais, a desertificação tende a chegar também no centro-oeste e no sudeste do país. Então, sim, teremos problemas de escassez de recurso hídrico, mas isso não significa que vai parar de chover, né? Significa que nós vamos ter tendências chuvosas diferentes do que a gente tem hoje. As estações vão mudar assim, um pouco também, né, de comportamento. Então, de certa forma, nós vamos viver um novo momento, né, do clima e do meio ambiente que nós não sabemos como é. Eu acho que é uma coisa super importante, né, dialogando aqui com o que o Henrique está colocando, eu acho que é a gente considerar que nós, antes, né, do tema, da pauta das mudanças climáticas, né, chegar aqui no Brasil, nós já tínhamos, né, a gente já vinha com um déficit
de atendimento de questões básicas, essenciais. Quer dizer, nós não demos conta de lições de casa, de tarefa de casa que a gente já tinha que ter, que alguns países, né, do mundo já tinham resolvido, né? A questão do saneamento, da universalização do saneamento, a questão do manejo da água de chuva, relativamente bem resolvido, né? A questão de uma certa sustentabilidade do ponto de vista da mobilidade nas cidades, a infraestrutura e o serviço de mobilidade relativamente bem atendido para a população como um todo e numa base relativamente mais sustentável, vamos dizer assim, né? Transporte público de massa, né? Esse tipo de coisa. Então, nós estamos num patamar em que as questões básicas, se não existisse o problema da mudança climática, nós teríamos uma situação já gravíssima, né? De não ter feito a lição de casa do nível fundamental e do nível do pré-primário, do fundamental. Só que nós já estamos na universidade discutindo os problemas da lição de casa na universidade, mas não fizemos ainda do nível médio, né? Então, nós estamos com um acúmulo de tarefas muito grande para dar conta, né? E a mudança climática, o problema do clima aparece justamente complexificando esse cenário todo. Aquilo que já era complicado, difícil, torna-se ainda mais complexo, né? Por exemplo, nós temos no Brasil, né, a discussão dos agrotóxicos, né, e da contaminação dos solos e da contaminação dos alimentos e daquilo que a gente ingere, né? Então, outro dia, um professor da UFABC estava justamente mostrando e discutindo, um especialista em sistema de tratamento de esgoto, né, como que no esgotamento sanitário, né, vai para o esgotamento sanitário as substâncias que nós estamos ingerindo cada vez mais. Quer dizer, a população está tomando mais remédio para dormir, está tomando mais remedinho tarja preta, sertralina e outros tipos de remédio, e isso está indo para o manancial, né? E o sistema de tratamento tem um debate até que ponto que o cloro, né, o São Cloro, se fosse um santo, né, precisaria ser, né, colocado, né, como nível de santo, porque ele, durante muitas décadas, né, ele vem dando conta de limpar, purificar a água, né? Mas alguns tipos de substância, o cloro pode não dar respostas, né? Como hormônios, alguns tipos de hormônios, alguns tipos de substâncias químicas, metais pesados, né? Então a gente tem uma complexificação, por exemplo, associado ao uso de agrotóxicos e aos nossos hábitos alimentares, os alimentos que são extremamente processados, né? Isso impacta os mananciais, que impacta a forma de produzir água, a nossa capacidade de produzir água diminui e isso torna mais crítica a questão grave que a gente já tem, né, de água, disponibilidade de água no planeta, da desigualdade, né? Soma-se a isso o problema da mudança climática, quer dizer, que são eventos extremos e mais concentrados, né? Então, picos de frio, picos de calor, né? Extremos de temperatura. Em saúde pública, né? A gente tem várias publicações aí do pessoal da saúde pública, né? O professor Paulo Saldiva tem alguns artigos que ele tem chamado a atenção também sobre isso, entre outros colegas, do número de desfechos, por exemplo, da população idosa, né? População idosa, lógico que não é só o fato de você ter pico de calor que leva a picos de frio, mas se a pessoa já está com o organismo muito frágil, né? Quando chega o inverno, aquele inverno muito seco e com muita poluição, com menos chuva, o ar fica mais poluído, né? E a mudança climática agrava, faz com que a gente tenha hiatos maiores, né? Há um número maior de óbitos, né, dos idosos nos picos de verão, de muito calor, e nos picos de muito frio, de muito inverno, né? Então, são diversas camadas de impactos, né, que já está afetando a população nos bairros nobres e cidades mais ricas, um pouco menos, porque a população tem mais capacidade de adaptação, ela se adapta melhor, né? Coloca um umidificador de ar, tem uma enfermeira que cuida, climatiza o quarto, né? Vem o pessoal atender em casa, tem um monte de, né, home care, né? Tem muitas coisas. E o pessoal na periferia não tem nada disso. Se você está num barraco, né, de madeira, numa palafita em cima de um curso d'água, né? A questão da mudança climática para quem mora numa situação de palafita, o impacto é absolutamente imediato, né? Variou o nível de água que está ali embaixo da palafita
muda tudo, né? É a vida que está em risco naquele momento. Tem um trabalho de mestrado de um aluno da UFABC, o Aramis Rovart, e ele estudou 3 favelas em São Bernardo do Campo, e ele notou que nessas 3 favelas ele cruzou dados de qualidade das habitações com a etnia, raça e etnia do chefe do domicílio. E ele percebeu que nas favelas, diferente do que a gente às vezes imagina, que a favela é um território mais ou menos homogêneo, né, das classes populares, mas as moradias que estão em área de risco, com material mais precário, em lugares piores, são as moradias chefiadas pelas mulheres negras e pelos homens negros, né? E os domicílios um pouquinho melhores dentro da favela são chefiados por brancos, na média, né? Então a gente vê que dá para fazer cruzamentos com a questão de gênero e de raça e etnia, né? Toda uma discussão dos grupos vulneráveis, os idosos, as crianças, negros, mulheres, pessoas com deficiência e grupos LGBT. Né? Eu acho que aí abre um leque de discussão o que é a mudança climática do ponto de vista de cada um desses grupos. A gente poderia fazer toda uma discussão, né? Que complexifica bastante. E num momento em que nós assistimos um recrudescimento das políticas, né, públicas relacionadas a clima, meio ambiente, a moradia, né? Então isso preocupa muito, é extremamente grave o que está acontecendo no Brasil hoje. Se não tivesse mudança climática já seria gravíssimo. Com mudança climática, então, a situação fica ainda mais crítica. Tem uma parte que é a responsabilidade do Brasil. Tem outra parte que é global, porque esse aquecimento não acontece só aqui, né? Mas eu fico pensando, é mais complexo do que pensar que nós podemos ter alguma política municipal para resolver a questão do impacto do aquecimento global, né? Mas o que dá para fazer como uma prefeitura para encarar um negócio desse? Você tem razão no sentido de que a escala do problema é tão gigantesca que a escala das soluções tem que ser proporcional a isso, né? E os últimos estudos do IPCC e de outras organizações especializadas mostram que o IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né? Reúne cientistas de vários países, se organizam e eles lançam relatórios sobre o estado das mudanças climáticas. O relatório do IPCC do ano passado, por exemplo, vem mostrando que nós não estamos conseguindo frear, né, a emissão de gases do efeito estufa, que principalmente o CO2, que é o principal, né, dos gases que tem influenciado, né, o aquecimento global. Então nós aumentamos no ano de 2018 2,7% a emissão de gases de CO2, principalmente. Então já estamos... Nós, o planeta? O planeta todo, né? Então o planeta já emitiu em 2018 o recorde de emissão anual, que foi 37 gigatoneladas de CO2. E o gráfico é ascendente. Dos países do G20, por exemplo, que são os países mais ricos, esse estudo do IPCC e também outras organizações especializadas apontam que menos da metade dos países está caminhando no sentido de atender o Acordo de Paris, de fato reduzir emissões. Então, nós temos um problema que é do mundo desenvolvido, assim, dos países europeus, Estados Unidos, né, países que que deveriam, né, liderar essa redução, e temos um problema muito grave dos países do sul global, né, que são responsáveis por boa parte dos ecossistemas que ainda funcionam, né, como no caso da Amazônia. 60% da Amazônia está em território brasileiro e a Amazônia ela funciona como um regulador, né, do clima no planeta todo, né? Então, o Brasil tem uma alta responsabilidade. Isso é política nacional, é política de Estado, né, de proteção, de investir, né, nos sistemas de monitoramento, e não o contrário do que está sendo feito pelo governo, que fica desacreditando, né, dos próprios sistemas de monitoramento públicos e super bem reconhecidos, né, que nós temos no INPE aqui, em outros órgãos no Brasil. Então, de fato, você tem razão quando você fala, não é a questão pontual, uma solução pontual que vai dar conta, porque a escala, a dimensão do problema ela é muito grande. Nós precisamos de soluções também muito grandes, em várias dimensões: regulação, redução da emissão, mudança do padrão de produção e do padrão de consumo, né? Várias questões aí precisam ser trabalhadas.
Mas do ponto de vista dos governos locais, eu acho que tem muito trabalho a ser feito. Mas também não devemos cair no discurso de que é um problema dos países, só das políticas nacionais, né, ou dos acordos internacionais, e que os governos locais, e até mesmo nós, né, que estamos aí na nossa residência, e não devemos nos responsabilizar. Eu acho que se não tem um engajamento generalizado, né, em todos os níveis de governos, inclusive na esfera da sociedade civil, também a gente não vai conseguir solucionar. Então, do ponto de vista dos governos locais, eu vejo que temos uma agenda que não foi solucionada, né? É uma agenda que precede a própria questão das mudanças climáticas e que é competência dos municípios no Brasil. Então, até hoje, a questão do saneamento ambiental é uma das situações mais graves quando a gente fala de política pública urbana e de infraestrutura urbana, né? Drenagem, oferta de esgotamento sanitário, né? Então, isso é uma tarefa urgente, né, para as cidades brasileiras, né? Avançar na qualidade do seu saneamento ambiental. Uma outra questão é regulação que os municípios podem fazer também em relação à geração dos resíduos sólidos, né? Aparentemente, os resíduos sólidos não é a emissão do CO2, mas o resíduo sólido, ele entra num sistema de crise ambiental também. Onde é que nós vamos colocar tanto resíduo, não é? E esse resíduo, no final, se ele vai para um lixão ou vai para uma disposição inadequada, ele emite metano também, que é um outro gás que contribui. Então, eu acho que tem uma série de questões aí que os municípios precisam trabalhar. Outra questão é como é que a gente lida com o nosso padrão energético em relação à frota de transporte público, né? Uma frota que emite muito gás gerador de efeito estufa. Então, isso é uma questão de regulação também dos municípios, a mudança tecnológica, né, investimentos, regulação no setor privado que presta esse tipo de serviço. Então, tem várias questões aí para serem enfrentadas. Um aspecto super importante, falando das cidades, né, como que a gente pode, porque às vezes a impressão que a gente tem é que quem está numa situação de conforto, numa zona de conforto, não quer abrir mão do seu nível de conforto. Isso vale para países, né, que estão em um determinado padrão de consumo, que atingiram um padrão de desenvolvimento, de riqueza, de consumo muito elevado, e na hora de sentar, né, aquela coisa dos players globais, etc., na hora de discutir, todo mundo, quem que vai dar a parcela de sacrifício, a gente percebe que há uma resistência muito grande. O próprio Estados Unidos, né, o governo Trump, a agenda dele, né, até ele foi eleito, inclusive também com esse discurso, né, de proteção dos interesses dos Estados Unidos. Ele não foi eleito com uma agenda, a partir de uma agenda de discussão multilateral dos problemas globais. Os Estados Unidos com uma responsabilidade global, como um país que tem uma responsabilidade mundial pela riqueza, pela liderança estratégica que eles têm, né, mas ao contrário, né, uma discussão muito de um ponto de vista de não querer abrir mão de determinados privilégios, né, enquanto país. A gente nota isso dentro dos países acontecer a mesma coisa, né? Então, setores, né, das elites também não querer abrir mão do nível de conforto, do nível de riqueza, do nível de consumo, e isso é uma questão muito complicada, né? O poder público local, ele pode fazer muita coisa, né? Inverter, por exemplo, a gente tem o professor Márcio Postman que costuma dizer que a gente vive a síndrome do curto prazismo, né? E que o neoliberalismo ele leva a isso, a gente tem que dar resposta, nós estamos sempre atrasados, estamos sempre tendo que dar resposta para ontem, né? O WhatsApp está sempre apitando no bolso de todo mundo, que você tem que responder agora para as pessoas, mas a gente poderia construir, a gente tem que construir políticas públicas com uma visão de médio e longo termo, né? Por exemplo, investimento em transporte sobre trilho é muito melhor do que investimento em transporte sobre pneus, sobre todo ponto de vista. Só que é lógico que ele exige uma visão de política de Estado, né? De que você não vai conseguir fazer isso num governo de 2, 3, 4 anos, e você só vai ter retorno disso depois de 10, 15, 20 anos. Mas não é por isso que você não vai fazer, né? Então tem coisas que não dá retorno imediato, mas a gente tem que fazer, né? A gente tem filho, as pessoas têm filho, filho também é uma coisa que precisa subsidiar, ter filho, claro que precisa, filho dá prejuízo, dá lucro, lógico que não dá lucro, mas não é por isso que as pessoas não deixam de ter, é fundamental, né? A humanidade tem que se renovar, as novas gerações vêm
Então, nem tudo tem que dar lucro no curto prazo. Eu acho que essa é uma discussão, né, para a gente enfrentar o problema da mudança climática, mesmo inclusive dentro do marco capitalista. Não estamos fazendo nenhum discurso, né, que extrapola ou que revoluciona, né, o capitalismo, mas é dentro de um capitalismo, né, com uma face mais humana e mais sustentável, né, como é que a gente inverte do ponto de vista da política municipal as prioridades. Então, por exemplo, a ação do mercado imobiliário, né? Os relatórios do IPCC, né? do painel intergovernamental de mudanças climáticas, mostram, né, o peso que tem, né, o sistema de mobilidade e transporte, o peso que tem o setor da construção civil, o peso que tem a geração pelas residências, né, e as indústrias e os transportes de mercadorias, os alimentos. Então, a gente tem uma indústria da construção civil que é pouco regulada, que ela reabilita poucos prédios e aproveita pouco as áreas consolidadas das cidades e estimula a expansão horizontal infinita das cidades com demolição, renovação, demole e constrói, demole e constrói. Toda vez que se demole uma estrutura na cidade para construir uma outra, né, você está gerando entulho, que vai demandar uma área de bota fora, que não vai poder ser mais uma área verde, porque é um monte de material de construção civil. Aumenta material particulado na atmosfera, né, que torna o ar mais seco, mais difícil de chegar aos raios, poluição difusa na atmosfera. E precisa de caminhão para transportar o entulho, né, e você tem que aumentar a fabricação de cimento, de aço. Né, tudo isso, né, são cadeias produtivas que geram gases de efeito estufa e agravam o problema, né? Então, a gente pode ter ação da prefeitura, por exemplo, respeitar o plano diretor, fazer cumprir a lei de uso e ocupação do solo, né? A noção de cidade compacta, de cidade com uso misto e maior densidade, né? Tudo isso investir em transporte público, né? Para universalizar o transporte para a população. E até uma área, né, Silvio, que você trabalhou muito com segurança alimentar, né? Quer dizer, eu lembro, né, dialogando com o pessoal da área de segurança alimentar, né? Cada vez que você, né, come um sanduíche ou come um alimento, né, o que foi que você mobilizou por trás, né? Outro dia eu ganhei um café italiano, né? E eu fui ver que o café, ele é brasileiro, foi para a Itália, e depois ele voltou para o Brasil e eu abri a latinha porque eu ganhei de presente e tomei o café, né? Esse café, ele rodou no mínimo uns 22, 25 mil quilômetros, né? Para eu poder tomar o café, né? Não era mais fácil tomar o café aqui do que tomar um café chique que foi e voltou. Então, eu acho que isso, até nos hábitos individuais, dá para incidir, dá para a gente fazer essa discussão, mas a gente tem que fazer a discussão do ponto de vista de política pública, né? Então, eu estou pensando assim, vocês já fizeram referência várias vezes à importância da regulação. Regulação são as leis e as normas que o Estado, quer dizer, a democracia cria na forma de leis, no Congresso e tal, que o Estado tem como instrumento, né, para garantir a convivência e a qualidade da vida. Quer dizer, então, que os sistemas de regulação não estão funcionando? Olha, eles funcionam para algumas coisas, para outras não, porque a gente também tem que entender que o processo, né, de elaboração legislativa, isso não é uma realidade exclusiva brasileira, né, acontece em vários lugares, ele também é um processo de forças sociais e econômicas que operam ali sobre os nossos parlamentares, né? Então, nós temos hoje, né, as famosas bancadas, né? Bancada do agronegócio, bancada da Bíblia. Então, tem interesses econômicos que facilitam ou dificultam o avanço de determinada regulação. Então, um exemplo muito nítido, e a regulação não precisa ser só decorrente de uma lei, ela pode ser também atos do Poder Executivo, né? Então, prefeitos podem baixar portarias, o presidente, decretos, etc. Um exemplo é o que acontece no Brasil de janeiro para cá, né? Do ponto de vista dos agrotóxicos, que é a total flexibilização e a abertura. Nós nunca tivemos tanta possibilidade de uso de novas substâncias químicas no Brasil como a gente está tendo nesse ano de 2019. Então, isso é um exemplo de uma regulamentação que se afrouxou completamente, que se flexibilizou completamente, e que a consequência disso
ela é totalmente imprevisível, seja para os ecossistemas, seja para a nossa saúde, né? Porque muitas dessas substâncias são inclusive proibidas em outros países. Não existem estudos que concluam que aquilo de fato é seguro para a saúde humana. Pelo contrário, tem muitos estudos já mostrando uma correlação com aumentos de casos de câncer, aumentos, né, de situações de saúde, de agravamento de situações de saúde. Então é um exemplo muito negativo de como a regulação se afrouxa e pode prejudicar. E nós temos outros casos, né, no último ano para cá, quantas cidades brasileiras, especialmente litorâneas, aprovaram leis proibindo o uso de canudos plásticos. É uma intervenção direta no mercado, né? Então, agora o estabelecimento não pode mais dar um refrigerante, um milkshake, o que é que seja, com canudo plástico. O mercado teve que se rever. Então, aí veio o canudo de aço inoxidável, o canudo de bambu, o canudo de papel. Então, tem certas coisas que nós temos um certo mito, né, especialmente aqui no Brasil, de que se você tem uma regulação um pouco mais rígida, que interfere no mercado, isso vai causar uma crise econômica e gerar... Na maioria das vezes, o mercado assimila a regulação e ele, de maneira criativa, ele também vai encontrando outras saídas, entende? Vai se adaptando. Então, eu acho que nós temos que ter mais coragem do ponto de vista da regulação. O canudo é um exemplo banal, né? Mas o que o professor Francisco está colocando é a necessidade de uma regulação séria de setores da economia brasileira que tem muito peso, né? A construção civil, o mercado imobiliário, é um setor da economia que tem muito peso e influência sobre os nossos parlamentares. Henrique, olha o desafio, né? A gente sempre imagina que o Estado defende o interesse público e que, portanto, a regulação se faz em favor do interesse público. Eu tenho a triste notícia para dar para vocês que São Paulo, por exemplo, já teve 500 quilômetros de trilhos de bonde que o governo enterrou, que o poder público enterrou para dar lugar ao ônibus e ao pneu. E essa é o tipo da regulação que a gente não pode dizer, né, que está favorecendo. É um crime o que fizeram, porque hoje nós temos 100 quilômetros de metrô, mais ou menos, né? Nós tínhamos 500 quilômetros de bonde. E nas Europas, todas as cidades têm bonde, que preservaram, né? Então, a questão, vamos dizer assim, climática, ela acaba cruzando de uma maneira tão intensa com a questão democrática, né? Com a questão do controle público, que eu fico achando que não temos mais capacidade de regulação. Quer dizer, hoje em dia a gente percebe que os poderes econômicos não estão nem gostando muito de fazer negociações e mediações dos seus interesses, né? Como é que a gente faz uma situação dessa, professor Francisco? Pois é complexo, né? Assim, quando a gente olha para o cenário internacional, a gente tem motivos para ficar desanimado, mas tem motivos para a gente também ter esperança, né? Mesmo aqui dentro do Brasil, né? Tem muitos grupos e tem muita coisa interessante acontecendo e que não é visibilizada, não está, né, todo dia no jornal, na mídia, né? Mas, por exemplo, semana passada, os governos da Alemanha, em Berlim, eles recompraram 6 mil imóveis, né, para tornar como imóveis públicos para enfrentar o problema da moradia, né, que eles vêm tomando diversas medidas no sentido de congelamento de aluguéis, que na França também já foi tomada essa medida, né, e agora uma recompra de imóveis que tinham sido privatizados, que eles eram, né, imóveis públicos de locação social, né, de moradia pública, foi privatizado e agora foi reestatizado de novo. O saneamento, né, na França, na Inglaterra também a gente já tem notícias, né, do movimento de reestatizar o saneamento, né. Então, a gente percebe que o ser humano é capaz, a humanidade é capaz de aprender individual e coletivamente com os próprios erros, né. Um pouco, a gente fica preocupado porque nós estamos num momento histórico no país, que é um período histórico muito difícil do ponto de vista da democracia, né, e da defesa do interesse coletivo, né, que é um momento histórico que vai passar, né, como diz um colega nosso
lá na universidade, né? Antes de melhorar, vai piorar mais um pouco, né? Mas vai melhorar, em que a gente retome, né, as agendas, as pautas do interesse público, né, do interesse coletivo. Quer dizer, quando foi implantado, né, essa rede de 500 quilômetros de bonde em São Paulo, né, em alguma medida havia uma noção de que isso era bom para a coletividade e que deveria ser feito. E quem estava nos níveis, né, de tomada de decisão, né, do poder político, poder econômico, decidiu, olha, né, vamos ampliar a rede de bondes, é importante, e foi se ampliando até o momento em que outros interesses, né, se sobrepuseram e ganharam. Essa correlação de forças, das forças econômicas e forças sociais, ficou desfavorável, né? Mas eu tenho esperança, né, tenho plena esperança que a gente vai reverter esse jogo. Existem muitos mecanismos, né? O mecanismo da desobediência civil, por exemplo, né? As ocupações no centro de São Paulo, né? Só para citar um exemplo, né? Tem uma foto que eu acho muito significativa, eu estou usando bastante, que é uma foto em que tem várias lideranças dos movimentos de moradia, né? A maioria são todas pessoas de baixa renda, todas pessoas pobres, a maioria são mulheres, a maioria são negras, numa ocupação do centro, segurando alguns potes lotados de alface, cheio de alface verdejante, brilhante, linda, né? Que é uma alface que foi produzida no quintal da ocupação, né? Eu mostro essa foto em algumas aulas, às vezes em algumas palestras e conferências que eu participo, debate, e para mim é uma foto que simboliza muita coisa, porque simboliza, né, primeiro que a função social da propriedade. Quem está dando a função social é o povo, né, por meio de da luta da moradia, a população de baixa renda que não acessa a moradia, lutando pela moradia numa área bem localizada, onde vai gerar menos impacto do ponto de vista do sistema de transporte, menos demanda por transporte público e privado, individual e coletivo, um número menor de acidentes de transporte também, de pessoas mutiladas, acidentadas, etc. Menos estresse e tempo de deslocamento para o trabalho, mais tempo para a família, mais tempo para dedicar ao estudo, né? Pessoas que são historicamente excluídas, que podem estar morando numa região bem localizada, né? Você tem um virtuosismo, né, muito grande dessa ação, e produzindo alimento pertinho da onde se consome, né? Alimento fresco, não é Doritos, né? Não é Big Mac, né? É alface, né? Que as crianças podem consumir, né? A gente tem uma quantidade enorme. Um outro problema que a gente convive é o problema, né, das doenças das populações, das sociedades que consomem muito, né? Diabetes, hipertensão, obesidade. Tudo isso está junto, misturado com o problema da mudança climática, né? Então, como que a gente olha para as cidades e a gente propõe soluções que elas parecem que são de mais longo termo, né? Mas elas, de alguma forma, elas vão beneficiar muito e são muito mais sustentáveis do que parece. Outro dia um aluno perguntou para um colega nosso, um professor, poxa, mas a habitação na área central não é muito caro, né? E ele respondeu assim, ele falou, olha, caro é morar no Grajaú, caro é morar em Parelheiros, caro é morar e vir para o centro e voltar todo dia, isso é caro, né? Então, investir em educação é caro? O caro é construir presídio e manter os jovens dentro dos presídios, né? Isso é que é caro. Então, a gente renaturalizar os rios, né? Tirar as marginais, investir em transporte público, né? E tirar os veículos, vai contrariar interesses? Vai contrariar muitos. É uma luta dificílima. Mas se a gente quiser fazer isso daqui a 20 anos, a gente tem que começar a debater agora, né? Para a gente poder ir penetrando, né, nas mentes e corações do povo, que é quem é o motor das mudanças, né? A mudança não vai vir dos segmentos que estão estabelecidos e nas zonas de conforto, né? A mudança vai vir dos segmentos populares que estão oprimidos durante tanto tempo, uma hora demandam, reclamam e impõem mudanças, né? Mudança de paradigma. Acho que nós estamos vivendo uma era que está pedindo isso, né? Inclusive. Vamos fazer um ensaio, uma reflexão assim, mais livre, solta, né? Se nós vamos ter eleições municipais, 2020, né?
que recomendações vocês dariam para um grupo que esteja montando uma proposta de governo para as cidades? O que vocês acham que... Porque tem questões que a gente sabe que são de médio e longo prazo, quer dizer, são processos mais amplos, não dizem respeito só à cidade, mas nem ao país, à região, quer dizer, é tudo bastante interligado. Mas você tem ali uma oportunidade, quer dizer, você tem uma prefeitura que tem alguns recursos de poder, né? O que essa prefeitura pode fazer para enfrentar as mudanças climáticas nas cidades? Bom, eu acho que o trabalho que a gente faz no Instituto Polis, ele é bastante centrado, né, no direito à cidade. Então eu acho que, especialmente pensando em eleições municipais, em que nós vamos lidar com um contexto cada vez mais urbano, que não é exclusivamente urbano, óbvio, né, porque nós também não podemos ignorar que maior parte do território brasileiro não é urbano, embora a população esteja concentrada nas cidades, mas a maior parte do território não é necessariamente urbano, mas eu acho que o direito à cidade é uma agenda política que pode contribuir muito nessa reflexão. Primeiro porque ela não ignora as áreas, né, de conservação, os ambientes naturais, os territórios que precisam ser preservados. O direito à cidade, ele, na verdade, prevê uma relação saudável, sustentável, equilibrada entre o urbano, o periurbano, né, aquilo que está em torno da cidade, a área rural, pensando nisso que o professor Francisco já colocou, os circuitos da economia que sejam mais curtos, né? Então a produção de alimentos que chega e que você não precisa demandar tanto transporte, portanto tem menos emissão de gás para ela chegar, né, na cidade. Então eu acho que tem uma série de questões, né, de uma agenda política que o direito à cidade nos traz. Então eu acho que tem aí as questões ambientais próprias, né? Eu acho que nós não podemos mais ignorar que qualquer gestão pública hoje precisa ter isso como uma questão central na sua agenda. Então não é pensar a política educacional descolada da política ambiental, não é pensar a saúde descolada do meio ambiente ou a moradia, ou a política que para mim é o coração, né, das capacidades e competências do município, que é a regulação do seu próprio território, o ordenamento do seu próprio território. Então, é pensar todas essas questões, né, de maneira integrada. E a perspectiva do direito à cidade vai trazer algumas camadas que eu acho que são muito importantes. Primeiro, é uma dimensão da vida política e da participação. Parece que no Brasil nós vivemos assim uma euforia da participação dos anos 90 até início dos anos 2000 e agora não se fala mais, né, que é importante participar, sendo que todos os avanços que nós construímos em termos de políticas públicas decorreram de processos de participação social intenso. Não existe democracia forte nem políticas públicas interessantes se você não tem uma sociedade civil ativa. Então acho que tem uma agenda do poder público municipal que é de que maneira, né, essas novas gestões que vão iniciar, né, nos municípios daqui a 1 ano e meio, elas vão alimentar ou não essa dimensão da participação ativa da sociedade civil. Uma outra que eu acho que é um enfrentamento que também nós não temos mais como não lidar com isso nas cidades, é como a desigualdade na ocupação do território precisa ser reconhecida, não só do ponto de vista da renda, mas do ponto de vista de gênero, ponto de vista etário, ponto de vista geracional, ponto de vista raça e étnico também, né? Então acho que tem que ter uma agenda pensada para isso. E todas essas questões, elas cruzam com o meio ambiente por tudo que a gente já colocou aqui, né? Porque seja pela perspectiva da escassez dos recursos, aí nós vamos ter que lidar com essa situação, seja porque vamos vivenciar nas cidades eventos mais extremos, né, inundações, deslizamentos ou ondas de calor, períodos secos com maior intensidade. E se nós não tivermos uma sociedade civil forte participando das políticas públicas, e se as gestões municipais não conseguem enfrentar a questão das desigualdades, tudo isso agrava as situações que já são muito ruins. Então, no meu entendimento, um programa político que não considere minimamente essas 3 questões é um programa político que está completamente míope, né, para a nossa realidade atual.
Professor Francisco, o que você recomenda? Para o próximo prefeito, para a agenda do próximo... É muito complexo, né? Mas eu fico pensando aqui, né? Segundo o relatório da Oxfam e outros dados internacionais, o Brasil é um dos países mais desiguais em termos de distribuição de renda, né? Aquele economista Thomas Piketty, francês, quando ele agregou os dados de renda, ele agregou também questão de propriedade e de patrimônio e de herança, né? Alguns estudos dele apontam de que o Brasil é o número 1, é o mais desigual do mundo, né? Então nós não estamos falando de uma realidade qualquer, nós somos o último país, né, que tivemos escravos, escravidão, né, legalizada, né, comércio, né? E até hoje a população que era escrava, até hoje a gente vai nos bolsões de pobreza, a gente vê, né, as faces, diferentes faces do Brasil, né, as diferentes. Então nós temos uma desigualdade estrutural tão forte, né, tão pesada, tão profunda, de poder econômico, de poder político, que eu acho que seria essencial de alguma forma as políticas públicas, elas dialogarem com essa desigualdade de poder econômico e político, né? E a questão ambiental, lógico que ela é absolutamente premente. Então, algumas sugestões, né? Por exemplo, a gente deixar de priorizar o retorno em curtíssimo prazo, como tem sido a tônica, né? A gente levado ao impulso, né? E a demanda da agenda neoliberal, a gente tem que dar retornos cada vez mais rápidos, né? Os processos têm que ser eficientes e têm que ser eficazes e tem que ter lucratividade, né, no tempo. Você tem que ter retorno muito rápido, muito imediato. Mas a gente pode mudar isso por uma outra chave, uma chave que assim, você atua, né, tem um determinado tipo de iniciativa, né, e você desencadeia múltiplos processos virtuosos a partir de uma única ação. Essa é uma outra lógica, essa pode ser uma outra lógica interessante da gente dialogar. Como né? é um exemplo disso? Então, por exemplo, quando você incentiva cooperativas de catadores de material reciclável e você apoia as cooperativas de catadores, porque eu acompanho algumas cooperativas de catadores e assim, são décadas é uma luta tão desigual e contra a corrente, né, que são pouquíssimos governos que realmente apoiaram as cooperativas de catadores nas cidades, né, do Brasil, no caso, no estado de São Paulo, né? Então, estão o tempo todo sofrendo ameaça de perder o terreno, o tempo todo recebendo material que tem um valor menor, a prefeitura chantageando, as grandes empresas, né, de coleta de resíduos sólidos da cidade, querendo, né, se apropriar do material mais valioso, dos bairros nobres que geram o lixo mais rico, o resíduo sólido mais rico, né? Agora, quando você protege a cooperativa dos catadores, você viabiliza geração de trabalho e renda para famílias muito pobres. Alguns moravam na rua, eram pessoas em situação de rua, outros estão na favela, muito longe. Né? Para a pessoa chegar numa cooperativa de catador, ela é de uma classe social, sim, né? Ela está na base da nossa pirâmide, né? Então você gera já um benefício de cara de uma família que você sustenta. E você tem um benefício ambiental, né? Você dialoga direto com a questão, né, climática, ambiental e climática, né? Os resíduos que deixam de ir para um aterro sanitário, né, se você leva menos resíduo que poderia ser reciclado, né, ou reutilizado ou reciclado e ele não vai para um aterro, né, você está economizando o aterro, você está economizando a área de aterro, se você consegue ter uma boa gestão dos resíduos orgânicos, né, com, né, por exemplo, a produção de adubo, né, e outros tipos de materiais, você minimiza muito, ou gera energia, né, pega o metano e gera energia. Então, tem formas de você, com uma medida, desencadear múltiplos processos, né? Então, o caso da cooperativa de material reciclável é um. Outro caso é você incentivar a agricultura urbana, né? Quando você incentiva a agricultura urbana nas cidades, né, é uma prática que é muito pouco comum no Brasil. As cidades europeias, até as cidades africanas, conhecem mais políticas desse tipo do que a gente. A gente aqui quase não tem, mas
Quando a pessoa, né, produz um alimento no quintal de casa, ou no telhado, ou na varanda, ou no teto de um prédio, os múltiplos benefícios, é uma medida, mas essa medida ela tem efeitos múltiplos em diversos setores, né? Alimentação mais saudável, a pessoa gasta menos dinheiro com compra de comida no supermercado, né? Tem menos demanda de transporte para trazer o alimento de longe, porque ela produz um pouquinho na casa dela, né? Você produzindo alimento em casa, você tem que cozinhar. Cozinhar é bom para a saúde mental, né? E diminui o problema de obesidade. Você se envolve, você fica o tempo, você não vai comer, né? Comida industrializada. Você vai acabar mudando o hábito familiar. Você chama os filhos para cozinhar junto, para a cozinha, abre um vinho, né? Fica ali pondo a farinha, fazer uma pizza com tomate do teu quintal. Então, é uma medida que pode gerar múltiplas consequências. E a outra que você sabe que eu trabalho há muitos anos com a área da habitação, né? Quando você, por exemplo, o Plano Municipal da Habitação, que foi entregue no final da gestão do prefeito Haddad, está parado na Câmara Municipal, né? Esse plano contém muitos elementos, né, da agenda do direito à cidade e da agenda da reforma urbana, né, que o Henrique está justamente colocando aqui para a gente, né? E uma das diretrizes do plano é produzir habitação em áreas bem localizadas. Se a classe trabalhadora morar em áreas melhores, você com uma medida, que é produzir habitação numa área bem localizada, você tem múltiplos efeitos, né? Diminui a demanda por transporte público, diminui o risco de acidente de transporte, aumenta a caminhabilidade, as pessoas têm que andar mais, diminui a obesidade da população, que diminui o impacto do SUS e no sistema de saúde e demanda de remédio. As pessoas ficam menos deprimidas, porque fica menos tempo no transporte público, vai tomar menos remédio, menos sertralina, que vai menos substância para o aquífero, para depois a gente ter problema de tratamento de água. Quer dizer, a gente com uma medida, existem alguns tipos, né, de ações que geram múltiplos efeitos virtuosos. Eu acho que isso é um tipo de raciocínio super interessante, que esse momento complexo que nós estamos, a gente precisa lançar mão desse tipo de coisa, né? Para poder procurar em todas essas agendas incorporar a discussão da democracia, né? Da redistribuição de poder. Eu acho muito interessante, porque inclusive tem situações de crise que geram inovações, né? E quando nós tivemos aquela falta de água profunda aqui em São Paulo, 4 anos atrás, muita gente instalou na sua casa a captação da água da chuva. Que é um uso que até hoje, vocês fizeram um estudo lá, né, na Federal da ABC, sobre o volume de água que pode ser captado com a água que escorre dos telhados de São Paulo, né? E é um volume muito grande. E isso é uma inovação. Eu acho que a necessidade acaba empurrando a gente, né, para fazer criações desse tipo. Henrique, nós temos 1 minuto, né? Você gostaria de sinalizar alguma política que pode ser interessante da gente dar ênfase? Olha, eu acho que todas essas questões que o professor Francisco colocou, que são super importantes, né, para o direito à cidade, para que a gente tenha uma cidade realmente mais justa, mais sustentável, mais democrática, eu acho que tem um princípio básico, que é a possibilidade da gente democratizar o acesso à terra bem localizada, né? Isso é uma questão que o Brasil reivindica há 50 anos e que os poderes públicos locais nunca conseguiram, de fato, implementar e atender. Então, continua sendo uma questão muito atual. Então, nós estamos entendendo que as operações são todas assim, mais de infraestrutura, né? Mas vocês falaram também, por exemplo, tem muita questão dos também veículos que tem a ver com hábitos, tem a ver com matriz energética, tem a ver com um avanço tecnológico. Eu acho que temos que ser mais ousados também nas mudanças desse ponto de vista, né? Tá bom. Eu quero muito agradecer a participação de vocês. Eu acho que foi um excelente momento para aprofundar um pouco a compreensão desses impactos das mudanças climáticas. Agradecer ao Henrique Frota, do Instituto Polis, ao professor Francisco Comaru, da Federal do ABC, e dizer para vocês que logo mais tem mais. Nós continuamos fazendo nossos debates, tratando dos temas que mais interessam ao cotidiano de todos nós. Obrigado.